Paz do Senhor, povo de Deus, que Deus abençoe a vida de cada um. Quero deixar uma palavra aqui da parte do Senhor para os nossos corações, para a nossa meditação, que o Senhor possa estar falando com cada um de vocês. Que fique em 2 Reis, capítulo 8. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 6, que nos diz assim: A sunamita volta para sua terra. Aleluia. E falou Eliseu àquela mulher, cujo filho vivificara, dizendo: Levanta-te e vai-te, tu e tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do Senhor, do homem de Deus. Porque foi ela e sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que, ao cabo de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara a um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Aleluia. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e esse seu filho a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: Faz-lhe restituir tudo quanto era seu e todas as rendas da terra, desde o dia que deixou a terra até agora. Aleluia. Glória a Deus. Todos nós conhecemos a história da sunamita, né? Que a sunamita era uma mulher rica, que quando Eliseu ele estava passeando, andando pela cidade, ela viu em frente da casa dela ele passando, né? E reconheceu que era um homem de Deus. E então ela chamou o esposo dela e conversou com ele para que viessem os dois fazer um quarto em cima da casa deles, para que o homem de Deus pudesse repousar. E contudo, Deus usou Eliseu para profetizar sobre a vida dela, para que ela viesse ter um filho, né? E ela teve esse filho, e esse filho saiu ao encontro do pai ao campo, e neste campo ele sentiu uma dor de cabeça. E quando voltou para casa, ele morreu no colo dela, no joelho dela. E então ela voltou, deixou o menino, levou o menino para o quarto que ela tinha preparado para Eliseu. Colocou sobre a cama que ela colocou para Eliseu e foi procurar o homem de Deus, né? Foi procurar o profeta. E no meio do caminho, muitas pessoas, todos que passavam por ela, perguntavam: como está a sua família? Como está seu filho? Como está seu marido? E ela falava, a resposta dela era: vai tudo bem. Aleluia. Até chegar o profeta, para que Deus direcionasse o profeta o que seria feito. E quando o profeta voltou, Deus usou o profeta para que o filho dela viesse reviver, né? Voltar à vida. Deus, ele fez um milagre na vida dela, né? Na vida do filho dela. E aqui no versículo 8, Deus, ele nos mostra
e nos dá uma lição através da vida da Sunamita. A Sunamita, ela passou por esse primeiro processo de ver o filho dela morto, mas a fé dela estava no Deus. Ela voltou para o homem de Deus e procurou solução. Ela não procurou a qualquer homem, mas ela procurou um homem de Deus que traria a resposta de Deus para a vida dela. E ela falava para todos: vai tudo bem, independente da situação que estava ocorrendo dentro da sua casa. A resposta dela era: vai tudo bem. Ela passou esse processo, Deus deu a vitória. E nesse capítulo aqui, no 8, Deus nos ensina mais uma vez, né? Através da vida dela, o poder. Deus, ele me mostra aqui na palavra que devemos ser obedientes, né? Ela já tinha passado por um processo, mas Deus, como Deus ia trazer a fome para aquela cidade, para aquela terra, Deus usou o profeta para poder falar com ela. O cuidado do Senhor nas nossas vidas podemos ver aqui. Agora Deus cuida, mas cabe a nós obedecer o que Deus fala com cada um de nós, né? Porque a obediência, e Deus, ele nos fala aqui, né? Deus, ele mandou Eliseu ir falar com a mulher que ela teria que sair da terra dela, da terra que ela vivia junto da família dela, junto ela e a família dela. Vai, levanta-te e vai-te, tu e tua família, e peregrinas onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virás a terra por 7 anos. Deus, ele cuida de cada um de nós. Deus, ele nos ama de tal forma que ele permite a prova chegar, mas ele também ele cuida. E a obediência da Sunamita, e a nossa obediência faz toda a diferença. Ela foi para uma terra, para uma cidade que ela não conhecia. Ela foi peregrinar lá. Ela não foi lá para ficar, ela foi lá de passagem por tempo determinado por Deus. Ela foi, pegou sua família e foi. O primeiro ponto aqui que Deus me mostra é a obediência. A obediência da Sunamita. Nos versículos, nos capítulos anteriores, você pode ler que ela era uma mulher rica. Ela comia pão de manhã, de tarde, de noite. Ela tinha o sustento. Então ela poderia ficar ali, mas ela obedeceu, ela preferiu obedecer. E ela saiu da cidade que ela morava e foi peregrinar em outra cidade. Aleluia. Passou 7 anos lá, porque Deus determinou o tempo da prova que ela iria passar. Foram 7 anos. 7 anos que a fome ia passar pela cidade. E foram 7 anos que Deus colocou ela em outra cidade. E que Deus cuidou dela, conforme a palavra nos fala. E levantou-se a mulher, conforme a palavra do homem de Deus. Porque foi ela e sua família e peregrinar na terra dos filisteus. E o segundo ponto que Deus me mostra, ela se calou. Ela poderia questionar o profeta, né?
Poderia questionar o profeta, mas ela preferiu obedecer, se calar e fazer o que Deus estava mandando através do profeta. E ao cabo de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar pelas suas terras. A palavra de Deus disse que há um tempo determinado para todas as coisas. Tempo de falar, tempo de se calar, né? Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de sair, tempo de entrar. Então, Deus, ele tinha determinado o tempo para a vida dessa sunamita. Ela obedeceu, ela se calou. E no tempo certo ela começou a clamar a Deus. E Deus ouviu o seu clamor. Ela saiu da terra, no cabo de 7 anos, ela saiu da terra e começou a clamar. Como Deus prepara tudo. Ela começou a clamar, só que já tinha alguém falando com o rei sobre ela, sobre o que Deus tinha feito na vida do filho dela, através da vida do profeta Eliseu. Deus, ele coloca pessoas quando estamos na prova para estar intercedendo por mim, por você. Às vezes parece que ninguém está nos vendo, parece que ninguém ora por nós, parece que estamos sozinhos, mas Deus, ele levanta um dos seus, ele levanta os seus para que venha interceder pelas nossas vidas. E o melhor, que assim que Geazi estava falando com o rei, contando, né? O rei perguntou: conta-me tudo. O que Eliseu tem feito, as obras que Eliseu tem feito. E Geazi começou a contar como ele vivificou o filho da sunamita. E ela chegou. Quando tem alguém clamando, quando tem alguém orando, intercedendo por você e por mim, quando estamos na obediência, nos calamos quando Deus manda nos calar, tem alguém intercedendo, orando pelas nossas vidas, e vamos ficando mais fortalecidos no Senhor, porque a oração do justo surge os seus efeitos. Então Deus fortaleceu a sunamita. E ela começou a clamar. Ela passou pelo processo. Ela obedeceu, ela se calou. E no momento certo, ela começou a clamar. E ela saiu daquela cidade, né, da terra dos filisteus, e começou a clamar. Começou a clamar sobre aquilo que ela precisava. Começou a clamar pela casa, começou a clamar pelas suas terras perdidas. E o rei ouviu. E o rei deu ordem para que viessem restituir tudo aquilo que ela tinha perdido desde o dia que ela tinha saído da terra. Aleluia. Até naquele dia. E nas nossas vidas não é diferente. Aleluia. Deus, Ele nos coloca numa prova. Ele só nunca nos coloca na prova porque Ele sabe que vamos suportar o processo. Porque enquanto não estamos preparados para passar o processo, Deus, Ele vai nos capacitando para quando Ele nos colocar no processo que Ele quer cumprir nas nossas vidas, estamos fortalecidos nele. Então, o que Deus quer de cada um de nós é obediência. Porque a palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Às vezes, a obediência
A gente às vezes não quer obedecer porque aos nossos olhos, algo que Deus nos manda fazer é impossível. Algo que Deus nos manda falar é loucura, parece loucura, mas só que as coisas de Deus, só quem está no Espírito vai entender. Então não importa se você for falar algo e outras pessoas não entenderem, porque Deus sabe como falar com alguém. Para uns pode ser loucura, mas para aquele que está em espírito, sabendo que é Deus falando através da sua vida, vai entender o recado de Deus. Aleluia. E o se calar. Às vezes o crente, para se calar, é difícil, né? Porque é uma luta contra a nossa carne. Às vezes não queremos aceitar o processo que Deus nos coloca, né? Porque o se calar é você deixar tudo na mão de Deus. O se calar é você saber que não temos direito de responder a ninguém. Mas aquele que nos chamou, ele nos justifica e nos garante. Então, o se calar é você entrar no processo de Deus, independente de quem se levantar contra a tua vida, contra a minha vida. O nosso dever é se calar, se ajoelhar e colocar diante do Pai, porque Ele pode e faz todas as coisas. É Ele que nos justifica. E o clamar a Deus, a palavra de Deus diz que Ele não está com a mão agravada para que não possa, com os ouvidos agravados, nem com a mão encolhida para que não possa estender, né? Deus, Ele nos coloca nessa prova. Ele permite situações para que viemos clamar a Ele. Porque às vezes estamos prostrados, estamos acomodados. Mas existem situações que Deus nos coloca para obedecer, para nos calar e na hora certa clamar. Precisamos entender que Deus, Ele não erra. Deus, Ele é perfeito. Quando Deus, Ele permite situações chegar nas nossas vidas, é porque Ele já sabe que somos capazes de suportar o que Ele estava preparando para nós. E essa sunamita, ela nos dá uma lição. E como Deus restituiu tudo que a sunamita perdeu, Deus, Ele fará nas nossas vidas. Deus, Ele fará nas nossas vidas. Porque Deus, a palavra de Deus diz que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Então, tudo aquilo que perdemos, tudo aquilo que ficou para trás, seja da permissão de Deus ter perdido, seja o inimigo, seja da permissão de Deus ter perdido, ou seja o inimigo que tentou e perdemos. Se continuarmos, se ficarmos na posição, na obediência, se calar como Deus manda e clamar somente clamar a Ele, Deus, Ele vai nos honrar, Ele vai nos justificar e Deus, Ele vai nos dar tudo de volta. Porque Deus, Ele é fiel nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que Ele vela para cumprir a palavra dEle nas nossas vidas. Então precisamos ficar firme na presença do Senhor.
Precisamos nos posicionar. Porque Deus, Ele tem mais para fazer nas nossas vidas. Ele tem muito mais. A palavra de Deus diz que aquilo que o ouvido não ouviu, nem os olhos viram, nem desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. Então, é por isso que quando a bênção do Senhor chega nas nossas vidas, nos surpreendemos, porque pensamos, imaginamos até um ponto, mas só que Deus vai além. E é nesse além que Deus nos surpreende. Que esse além não podemos imaginar o que é que Deus está fazendo. Porque somos limitados, e Deus não, Ele é ilimitado. Então é por isso que passamos pelo processo de Deus. E é doloroso, né? Ficamos fatigados, ficamos cansados, ficamos querendo desistir. Mas Deus, Ele nos capacita para que viemos chegar no outro lado e cantar o hino da vitória, porque Ele sabe que tudo que passamos vai valer a pena e vai ser muito maior do que pensamos. Então, Ele nos capacita e nos prepara para receber a bênção. Então, seja obediente, se cale quando Deus mandar se calar, pois quem te justifica é Ele. E clame na hora certa. Porque não precisamos estar toda hora batendo na mesma tecla, porque Deus sabe o que precisamos. Precisamos clamar ao Senhor na hora certa. Passe pelo processo. Vá passando pelo processo, dando glória a Deus. E você vai ver a vitória do Senhor na sua vida. Que Deus abençoe cada um. Deus te abençoe e te guarde, te fortaleça, te dê sabedoria. Seja um vaso obediente. Se cale quando o Senhor mandar se calar. E clame. Clame ao Deus que tudo pode, que tudo vê. Que Deus abençoe cada um.